Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. O mais próximo de mim está a 1 metro, irmão. Vamos fazer 1,5 metro? Isso. Então posso tirar. Amém? É bênção de Deus. De novo, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É bom estar na presença do Senhor. É bom estar no meio dos salvos. É bom estar no meio daqueles que glorificam o nome santo do Senhor. E ouvir o som do louvor é música para os ouvidos daquele que crê no Senhor. Amém? É bênção dos céus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus, aleluia. Livro de Gênesis. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou tentar me ater, você vai me cutucando. Abrimos as nossas Bíblias, livro de Gênesis, no capítulo número 41. Gênesis 45, aliás. 45. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 45, eu vou ler a partir do versículo 5 até o versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Campanha da providência de Deus. Deus é a nossa providência. Glória a Deus, aleluia. Eu queria ainda ler com os irmãos, no livro de Marcos, capítulo 11, no versículo 23 e 24. Glória a Deus, aleluia. Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crendo que recebeste, assim será convosco. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando o presbítero Otávio me chamou, e eu então abaixei a cabeça: Senhor, toma a frente, opera em nossas vidas, para que possamos estar diante de Ti, na fé, na confiança, na vivência desta fé, né? Porque Deus é o autor, também o consumador. Então, consumindo a fé que nós temos, que Ele mesmo tem, através de ser revelado a nossa vida, tem feito para conosco, e nós então temos que estar diante dEle, não é verdade? Então nós temos que estar com propósito. Campanha Deus da providência. Glória a Deus, aleluia. Sexto dia da campanha. Sexto dia da campanha. Sexto dia que nós vamos diante de Deus, neste propósito, nesta campanha, né? Falando de um Deus que provê. Crendo num Deus que provê. Por isso, então, eu li a passagem bíblica lá no livro de Gênesis, capítulo 45. Glória a Deus, aleluia.
Mas depois também li na parte em que o Senhor fala aos seus discípulos, quando os seus discípulos vê que a figueira se secou, e ele fala: coisas maiores vocês farão. Aquele que crê, pedir crendo, não duvidando, recebe. Então precisa propósito na campanha, glória a Deus, aleluia, de estar diante de Deus com uma fé tremenda, exercitando a fé. Por isso eu quero que você abaixe a sua cabeça agora, e eu quero junto com você fazer uma oração. Por que junto com você? Não é só eu. Junto com você fazer uma oração e levando diante de Deus, porque Deus é Deus da providência, aquilo que você tem para levar diante dele. Abra o teu coração, abra o teu coração. Você talvez tenha algo nesta campanha, e eu quero que você tenha. Não percamos tempos diante do Deus tão poderoso, cheio de propósito para mim e para a tua vida. Então leva diante de Deus a sua petição. Deus maravilhoso, Deus grande, eu louvo e engrandeço o teu santo e glorioso nome por estar na tua presença. Estar na tua presença é o meu melhor lugar, Senhor. E diante, ó Pai Santo, da tua palavra, sabendo, Senhor, que tu é Deus da providência. Senhor, olha, Pai Santo, sonda, porque o Senhor é aquele que sonda o coração do teu servo e da tua serva. Senhor, toma de conta, Senhor, entra com providência naquilo que a tua serva, o teu servo tem levado diante de ti. Mesmo aquele coração que não sabe falar, mesmo aquele coração que não sabe usar as palavras, Deus maravilhoso, o Espírito Santo de Deus tem levado diante de Jesus Cristo, nosso Senhor, com gemidos inexprimíveis. Então, Senhor, diante desta situação, Senhor, de total conhecimento do coração dos teus servos, entra com providência, Senhor, entra com resolução, Senhor, é o que eu te peço, eu te agradeço. Seja conosco nesta noite, nesta palavra, em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, como minha esposa comentou aqui, estamos vivendo em dias difíceis, mas também estamos vivendo em dias maravilhosos. Eu posso dizer isso de conhecimento próprio. Quando eu olho as situações do mundo, quando eu olho o que está acontecendo, mas também olho para a minha vida, eu olho para a vida daquele que crê no Senhor, na vida daquele que busca o Senhor, eu olho para a vida daquele que fala das bênçãos de Deus em sua vida, naquele que vai diante da presença do Senhor com fé, não duvidando as bênçãos do Senhor. Deus tem falado no meu e no seu coração, Deus tem falado no coração daqueles que têm ouvido a sua palavra. Deus tem dado direcionamento de vitória para aquele que crê, para aquele que quer experimentar daquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Providência de Deus também diz respeito ao propósito de Deus. E o propósito de Deus não se fez nesta noite, o propósito de Deus não se fez nesta campanha, o propósito de Deus para mim e para a sua vida não se fez quando nós aceitamos Jesus Cristo. O propósito de Deus se fez lá no coração do próprio Deus, lá no início dos tempos, antes mesmo que houvesse céus e terra. O propósito de Deus para a minha e para a sua vida já estava latente no coração de Deus. Propósito este que Ele mantém e Ele se revela para mim e para você. E vivendo nesses dias difíceis, meus irmãos, quanta luta, não é verdade? Quantas lágrimas têm descido, quantas situações têm acontecido, na maioria dos cultos ou das palavras ainda se fala desta situação que nós sofremos bastante e que nos obriga a certas situações, a certo procedimento como a máscara, o distanciamento. Quantos dos nossos parentes a sofreram? Quantos dos nossos conhecidos já partiram?
e o coração dói. Mas, meus irmãos, diante de tanta situação, eu não deixo de dizer que parece ser uma certa desculpa, mas que é muito ouvido. Deus sabe de todas as coisas. E eu digo mais ainda, Deus procede corretamente com todas as coisas para a minha vida e para a sua vida, inclusive, creia, daqueles que já partiram. Deus sabe de todas as coisas. E nós adoramos a um Deus maravilhoso que olha por mim e por você. E nós muitas das vezes deixamos o nosso coração entristecido porque deixamos que a dor muitas das vezes nos pegue de jeito. Muitas das vezes deixamos de ouvir a palavra do Senhor, deixar descer um pouco para o coração, né? Deixar descer para o coração e nos alimentar e nos confortar, nos dizer o caminho, nos alegrar no meio da tristeza. Porque o propósito de Deus continua na minha e na sua vida. Nada mudou. Nada mudou. Quando houve Adão e Eva pecaram, antes do pecado de Adão e Eva, diz a palavra de Deus que Deus ali vinha, né, no cair da tarde, vinha Deus todos os dias a falar com Adão e com Eva. Adão e Eva pecaram, e Deus sabia do pecado, mas Deus não mudou, Ele ainda continuou vindo. Então Ele veio no cair da tarde, Adão, Eva, ou seja, procurando ir, mas Ele já sabia o que tinha acontecido. Estamos aqui, Senhor, vimos que estávamos nus e nos escondemos, ficamos com vergonha e nos escondemos. Deus não mudou, o homem mudou, o homem se escondeu, o homem foi para trás de situações, mas Deus ainda continua me chamando, te chamando, nos dizendo que o propósito dele continua, ele continua trabalhando na minha e na sua vida. A palavra de Deus nos fala de José. A palavra de Deus nos fala do propósito de Deus para a vida de José e após a vida, né, de José até hoje. Mas começou-se a situação muito mesmo antes de José nascer. O propósito de Deus já se fazia. José, como todos conhecem a passagem bíblica, os dizeres que ele sofreu toda uma situação. Já desde garoto ele sonhava, ele via as ações de Deus para a vida dele, ainda que ele não entendesse, mas ele mantinha ali a comunhão com Deus e ele via os feixes se curvando a ele. E depois em outro sonho, né, ele falou, olha, a lua e as estrelas, a lua, o sol e as estrelas se curvavam diante dele. E aí, o próprio pai dele então falou, quer dizer que você sonha com os seus irmãos se curvando diante de ti. Agora o teu sonho é mais atrevido. E você sonha então que eu e a sua mãe vamos nos curvar diante de ti? Mas Deus já estava fazendo as situações acontecer. As coisas já estavam caminhando para que eu e você soubéssemos que Deus é o Deus da providência. Sexto dia hoje da campanha, 5 pregações aqui já estiveram, 5 vezes o Senhor já falou da sua providência para mim e para a sua vida, reafirmou que está no controle de todas as coisas, ainda que o nosso coração muitas das vezes se aperte, ainda que as lágrimas desçam, ainda que a falta se faça, mas Deus tem o seu proceder, e diz a palavra que os pensamentos de Deus, o caminho de Deus, são maiores do que o nosso. E quantas vezes, meus irmãos,
Quantas vezes eu pude ver na minha própria vida, de que num momento eu me ajoelhei diante do Senhor e falei: Senhor, por quê? Senhor, para quê? Senhor, eu não entendo. Senhor, está difícil. Senhor, me dá força. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, me socorre. Quantas vezes a lágrima desceu? O que eu posso dizer, meus irmãos, é que passou-se o tempo. Passou-se o tempo. O propósito de Deus continuou na minha vida. E quando eu olhei lá para trás, então eu pude agora ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, muito obrigado, porque aconteceu determinada situação. Lá eu não entendi. Lá eu não captei a sua mensagem. Lá eu chorei. Lá eu sofri. Lá as lágrimas desceram. Lá eu achei que o Senhor não estava me olhando. Mas agora eu vejo o teu propósito. Mas, irmão Jonas, em todas as vezes o Senhor conseguiu? Não. Tem coisas que eu ainda não entendi. Mas de uma coisa eu descanso, meus irmãos. E é bom quando nós podemos descansar. Deus tem o seu propósito. Deus tem o seu propósito para a sua vida. Pode acontecer o que for, Deus tem o seu propósito. José então estava ali naquela situação quando foi levar, do seu pai algumas coisas para seus irmãos. Lá vem o sonhador, diz os seus irmãos. E quando ele chegou, jogaram José num poço. Doeu. O que José sentiu no seu coração de ser ali maltratado pelos seus irmãos. Quantas vezes dói? Dói. Mas é no Senhor que nós nos apoiamos. É diante do Senhor que nós buscamos. E diz a palavra então que se nós formos diante do Senhor, crendo, não duvidando, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ouve, o Senhor vem com providência, o Senhor faz segundo o seu propósito para mim, para a sua vida. É desta forma. José ali, naquela cova, depois foi tirado, foi vendido como escravo. Vendido como escravo, e aí, na casa de Potifar, passou a situação, vamos resumir, foi para a cadeia, acusado de uma coisa que não fez, passou anos ali, mas depois Deus o tirou, ali ele permaneceu, não foi fácil, foi muitos anos de sofrimento, muitos anos de indagação, muitos anos de pergunta, mas uma coisa José sabia, que ele orava, e ele sentiu o conforto de Deus no seu coração. Ele sabia que ele podia buscar a presença do Senhor. Ele sabia que Deus estava fazendo algo. Ele conhecia a história do povo. Deus tinha sido revelado para ele através da palavra. Pai, mãe tinha falado. Outros já tinham então ditado. Mas Deus era no coração dele. Deus era com ele. Deus confortava. Aonde ele colocava a mão, prosperava. O que ele falava se cumpria. É bom viver na presença do Senhor. É bom confiar no Senhor. É bom experimentar o Senhor nas diversas situações da nossa vida, mesmo quando há choro, mesmo quando há aquele aperto do coração, mesmo quando nós passamos dificuldades. É bom experimentar o que Deus tem para nós. É bom exercitar a fé. Porque é exercitando a fé que nós ficamos então como José estava. Glória a Deus, aleluia. Deus providencia todas as coisas. A irmã leu aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Quando o Senhor falou para Elias: olha, vai para Quiriate, o rio Quiriate. E lá eu ordenei que os corvos te alimentem de dia e de noite, e você tome água do rio Quiriate. E ele foi, e lá sucedeu como Deus tem falado. Deus fala e Ele cumpre na minha e na sua vida.
tão pura e simplesmente façamos então como Elias fez, obedeceu. Corvos alimentaram ele, levaram o alimento para ele. E nós perguntamos então, meu irmão, como é que Deus vai fazer na minha e na sua vida? Não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus fará. Deus já determinou situações para mim e para a sua vida. Não importa do que nós estamos fugindo, não importa daquilo que está acontecendo, não importa o que você está passando. Eu não sei o que você está passando, o que você tem entregado diante do Senhor. Eu não sei qual é o seu sofrimento, qual é a sua petição. Não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe. Ele sonda o meu e o seu coração. E o propósito de Deus, ele continua. O propósito de Deus continua. Não importa que serão corvos que vão alimentar ou qualquer outra situação. Quando Deus providencia, está providenciado. Quando Deus determina, está determinado e nada muda. Mas quando nós alegramos o coração do Senhor, então as bênçãos de Deus vêm para as nossas vidas. Vêm para as nossas vidas. Então, passou uma situação, comeu do alimento que os corvos levaram, bebeu do rio, mas chega um momento que Deus fala, olha, eu tenho mais para te revelar. E Deus se revela de ações em ações. Diz a palavra de Deus, que Ele é Deus dos vales e dos montes. Ele é Deus em qualquer situação. Não importa a situação que você esteja, Deus é Deus. E Ele fez a mim e a você. Ele nos criou para a sua adoração. Isso não muda, meus irmãos. Isso não muda. E mais do que isso, Ele se revela para que nós então estejamos glorificando, adorando esse Senhor, esse nosso Deus maravilhoso. Ele não pura e simplesmente nos coloca como adorador e fala, me adore, não. Ele nos dá motivo, Ele nos dá munição, Ele nos dá prazer, Ele nos dá razão, Ele nos dá necessidade, Ele nos dá alegria. É bonito, é lindo sentir a presença de Deus na nossa vida e sentir a necessidade de adorá-lo, louvá-lo, buscar a sua presença no meio de qualquer situação. Logo depois, ainda no mesmo capítulo 17 de 1 Reis, diz o Senhor, olha, o rio secou, mas eu já ordenei que uma viúva te alimente. Pregação da quinta-feira passada foi justamente nesta situação. A mulher, então, ela tinha ali um punhado de farinha, não, um punhado de azeite. E ela ia pura e simplesmente comer aquilo e mais nada. Um punhado de farinha, um pouco de azeite. Diz a palavra de Deus que Elias falou, olha, vai, faça como você falou, mas primeiro faz para mim. Eu vou adiantar e dizer para você que da panela a farinha não acabou. E da botija, o azeite não faltou. Não diz a palavra que a farinha se multiplicou naquela panela. Não diz a palavra que o azeite transbordou na botija. Mas diz, aqui está cheio, a botija estava pouquinho. Mas diz a palavra que todas as vezes que a viúva deitava o azeite caía. E alimentou por anos a viúva, ao filho e ao profeta. Muitas das vezes você está achando que devia ter mais. Agradeça a Deus pelo que tem. Agradeça a Deus da forma que tem. O que Deus tem falado na quinta-feira passada? Não importa o pouquinho que você tem. Entra na minha presença com o pouco que você tem, que eu completo o que você precisa. Deus é Deus da providência na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Da mesma forma, em 2 Reis, já com Eliseu,
Da mesma forma aconteceu, do mesmo jeito. Deus proveu todas as coisas. Deus fez a multiplicação. Deus entrou com providência. As dificuldades podem ser quaisquer que sejam, mas Deus é o mesmo. É o Deus onipotente, é o Deus onisciente, é o Deus onipresente. Glória a Deus, aleluia. Voltando para o livro de Gênesis, capítulo 41, 45, quando José, então, depois de a presença de Deus se fazer, e ali na presença de Deus se fazer, a presença dos irmãos dele se fazer junto a José, Deus no seu propósito, na sua onisciência, e mantendo todas as coisas acontecendo, e se revelando, e provendo todas as coisas, agora chegou o momento de agora José, que já não era mais escravo, que já não era mais uma pessoa que tinha que se haver, não, mas agora era uma pessoa que era tido por pai de Faraó. Ele mesmo falou: olha, o próprio Deus me colocou por pai de Faraó. E agora nessa situação, os irmãos deles o reconhecem: olha, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. E eles ficaram então com medo de que José pudesse lhe fazer mal. Mas ele falou: não fique irritado, não precisa ficar desse jeito, porque Deus quis que eu viesse adiante de vós, é a providência de Deus. Não importa o que você esteja passando, o que importa na realidade é que nós nos coloquemos como adoradores, porque quanto mais nós nos colocamos como adoradores, mais a presença do Senhor se faz, mais a unção de Deus se faz na nossa vida, mais o Espírito Santo de Deus vem confortar o nosso coração, mais o Espírito Santo de Deus vem nos dar conhecimento, o prazer, assim, a satisfação de sermos servos de Deus, nos dá a consolação naquele sofrimento que nós estamos passando, naquele momento difícil, naquela perda, naquela situação. Deus tem o seu propósito e continua mantendo o mesmo propósito para a minha e para a sua vida. Deus é o Deus da providência. Ele está sempre mantendo o mesmo caminho. Muitas das vezes, nós é que desviamos do caminho. O caminho, o Espírito Santo nos fala: olha, ande por aqui. É neste o caminho, é neste pensamento, é nesta adoração, é nesse procedimento. Mesmo que muitas das vezes nós pisamos no meio do caminho, pisamos em algo pontiagudo que nos machuca. É ali o caminho que o Senhor quer que nós aprendamos. Eu costumo dizer que nós ainda fazemos uma mensura daquilo que aconteceu lá no deserto após sair do Egito. Nós vivemos uma situação, Deus se revelando para as nossas vidas, e nós vamos andando neste mundo, aprendendo de Deus, para podermos lá na glória, então passando o Rio Jordão, estarmos na Jerusalém celestial, para estarmos com o nosso Senhor, buscarmos a nova Canaã, para estarmos diante do Senhor. A palavra se repete na nossa vida e Deus continua se revelando para mim e para você. O propósito de Deus continua na minha e na sua vida. Jó tinha a situação que tinha. Homem próspero, mas diz a palavra de Deus que era um homem que se desviava do mal. E ele ouvia falar de Deus. Mas lá no livro de Jó, capítulo 10, versículo 12, diz assim, logo depois da situação, né? E ele reconhece Deus na vida dele, ainda que aí falando com Deus e sofrendo a situação, mas ele fala: deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Deus continua na nossa vida, fazendo do seu propósito,
providenciando todas as situações para que, primeiramente, nós estejamos nos caminhos do Senhor, dentro do seu propósito, e nesse caminho que nós vamos andando. Então, quando o Espírito Santo nos ensina e fala, olha, é este caminho, é este proceder, é esta vida, é esta palavra, mas fica firme, confia. Então, quando nós andamos por esse caminho, não nos desviando, o Senhor, o propósito de Deus continua em nossa vida, a providência de Deus continua em nossa vida, nada nos falta, não importa se é por corvos, não importa se é por viúva, não importa como seja, o que importa é que Deus sempre dá o escape. Para terminar a palavra, meus irmãos, vamos lá no livro de Isaías, capítulo 40, glória a Deus, aleluia. Isaías 40, glória a Deus, aleluia. Versículo 1, versículo 5 e versículo 7. Isaías 40, versículo 1 diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 5: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. A boca do Senhor o disse. O versículo 7. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem nos feito para o seu louvor e para a sua adoração. E nós somos necessitados deste Deus maravilhoso, que nos prova, mas que também nos dá o escape junto. Glória a Deus, aleluia. Ele nos prova, mas Ele também nos dá o escape. Né? É como todo mundo fala, Deus dá o frio conforme o nosso cobertor. Para que entendamos mais corretamente no nosso palavreado hoje. Deus é aquele que entra com providência na minha e na sua vida. E Ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele conhece aquilo que você levou, está levando diante dele nesta campanha. E Ele sabe que se assemelha-se, tanto eu quanto você, à erva. A erva que ela cresce e dá a sua flor. E a sua flor é a sua glória. Mas, logo, rapidinho, a folha seca, a flor cai e já era. Mas Deus é aquele, no capítulo 1, no versículo 8, Deus é aquele que permanece com a sua palavra em prontidão, nos dando vitória, nos dando direcionamento. Feliz é aquele que ouve a sua palavra. Deus é Deus de providência na minha e na sua vida. Nesta campanha, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe que o inimigo dite na tua palavra alguma situação. Na pregação de sábado, a situação era a seguinte: o mundo tem uma proposta, o diabo tem uma proposta, mas Deus tem propósito para mim, para a sua vida. O que o inimigo tem, o que muitas situações têm por aí, é para nos derrubar. Mas Deus tem o propósito para a glória. Deus tem o propósito para a salvação. Deus tem o propósito naquilo que está fazendo na minha e na sua vida. Fica com esta palavra. Que o Espírito Santo fale melhor e mais alto no teu coração. Guarde, deixa essa semente para o seu coração. E deixa Deus entrar e fazer toda aquela limpeza daquela situação que talvez você esteja chorando, doendo, pedindo. Deixa na mão do Senhor, porque Ele é o Deus da providência. Nós poderíamos dizer, o culto hoje poderia estar lotado para ouvir esta palavra, mas Deus trouxe você
para ouvir esta palavra. Ele é o Deus da providência. E nesta campanha, quem crê, não duvidando, se fará convosco a vontade que tem no teu coração, que se aparelha com a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas, louva e engrandece o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.